Bom, vamos iniciar a nossa aula. O último, são 16h15, então foi perto das próximas 18 horas. Espero conseguir encerrar o nosso curso hoje. Se nós não encerrarmos hoje, nós fazemos mais uma aula complementar na semana que vem. Mas acho que nós vamos encerrar hoje. Hoje a aula vai ser bem detalhada, sobre Keynes no mercado de ações. Não as suas operações em si, eu digo, comprou X ou Y da ação da empresa tal. Não é isso, mas sim dos conceitos. Nós vamos explorar muitos conceitos que Keynes utilizava no mercado financeiro e como que ele aplicava esses conceitos na prática. Tá? Tem uma pergunta aqui da Diana. Diana, eu vou responder ao final, tá? Prometo para você que eu respondo sua pergunta ao final. Bom, então nós acabamos aqui na última aula exatamente com esse slide, dizendo o seguinte, que no ano de 1932, Keynes teve uma mudança de visão sobre teoria econômica, né? Para aqueles que fazem economia, que estão assistindo o curso, o Keynes, esse momento, ele supera a sua visão como economista clássico, né? Um economista que acreditava bastante nas forças de mercado para colocar a economia em equilíbrio e até levá-la em algum momento ao pleno emprego, e ele muda de posição em 1932 e vem publicar a sua teoria geral no ano de 1936, que já tem uma visão completamente diferente, que ele diz que é necessário haver políticas econômicas eficazes para levar a economia para o pleno emprego. Na verdade, não é só a política econômica, ele diz que tem que haver um planejamento, onde dentro desse planejamento estariam políticas econômicas. Então, nessa mesma virada de ideias de teoria e política econômica, corresponde a uma virada de Keynes também de deixar de ser um especulador, deixar para trás essa visão que era basicamente apoiada numa visão top-down, para ele ir para uma nova visão de investidor, mas um investidor agora que é top-down e é bottom-up, né? Então, isso é uma virada assim, muito importante. Não é motivo, não é ponto para nós analisarmos aqui no nosso curso muito, de forma estrita, esta relação entre teoria e política econômica de Keynes com sua prática como especulador anteriormente e posteriormente como investidor. Não vamos explorar muito isso, mas vamos até falar alguma coisa hoje sobre este ponto. Isso é um mundo extraordinário, fazer esta relação também, mas não é motivo aqui do nosso curso. Então vamos avançar para ver próximo slide, por favor, Wesley. E nós vamos ver aqui 4 tópicos. Tá? Vamos explorar bem cada tópico desse, tá? Com detalhes, com citações, com explicações, com práticas de Benjamin Graham, com práticas de Keynes. Vamos dividir assim em 4, mas depois a gente vai ver ao final que, para nós falarmos de Keynes, não mais de Benjamin Graham e de Keynes conjuntamente, como mostra o slide, haverá no último slide de hoje uma modificação, que é uma modificação muito importante nessa lista de 4 ideias. Então, há quatro princípios para se fazer investimento segundo Benjamin Graham e segundo Keynes. Alguns são coincidentes, outros são bem diferentes. Tá?
Então, é isso que nós vamos ver hoje. Então, nós vamos explorar esse primeiro, investimento como empreendimento. Então, vamos para o próximo slide. O que eu vou fazer é interpretar, discutir junto com vocês muitas citações do Benjamin Graham e do Keynes, tá? Porque isso revela a visão conceitual de cada autor desse, mas também revela a sua prática como investidor. Então, ele diz o seguinte, olha, o primeiro princípio de um investidor, então nós não vamos falar muito hoje da prática da especulação. Especulação é feita através da intuição e através, basicamente, da técnica grafista, tá? Da abordagem grafista. Nós vamos investir pelo caminho do investimento. Então, eu vou ler as citações e vou interpretar com vocês cada uma delas. Então, olha o que o Benjamin Graham falava. Investir é mais inteligente quanto mais se parece com um negócio. O que ele está chamando de negócio? Ele está chamando a padaria, ele está chamando o restaurante, ele está chamando o boteco. Tá? Então, como o título do livro dele é Investidor Inteligente, ele diz o seguinte, investidor inteligente é aquele que coloca seus recursos na bolsa de valores como se estivesse colocando na padaria, naquele negócio presencial, onde ele tem que ir lá e acompanhar o negócio, conhecer o negócio. Tá? Aí ele continua aqui dizendo, cada papel privado, ou seja, cada ação, deve ser vista, em princípio, como um interesse de proprietário. É exatamente essa ideia, e não a ideia de investidor financeiro que está distante do negócio, né? Então, é a ideia que eu acabei de mencionar, tá? A ideia de comprar uma sociedade numa padaria, num restaurante, num boteco, numa empresa de cerveja artesanal, deve ser a mesma que você tem, ou que o investidor inteligente, segundo o Graham, deve ter ao comprar ações de uma empresa. Está comprando uma participação acionária, está se tornando sócio. Então, um sócio com essa ideia de que esse é um investimento que a gente não precisaria chamá-lo de investimento financeiro, a gente poderia chamá-lo de investimento como empreendimento. Investimento de um proprietário. Tá? Bom, aí ele diz, o termo especulação deve ser relacionado à atividade de previsão. Aqui eu errei, não é do Graham, essa é do Keynes, tá? Desculpa, então vou até corrigir isso. Essa segunda citação aqui, tá ali Graham, eu copiei, colei, mas na verdade é do Keynes. Então, voltando aqui. A segunda citação é o termo especulação deve ser relacionado à atividade de previsão da psicologia do mercado e o termo empreendimento à atividade de previsão do rendimento futuro dos ativos durante toda a sua vida. Essa é uma citação do Keynes. Tá? Do Keynes. Bom, vamos lá, vendo por partes aqui. Ele está falando assim, o termo especulação está associado à previsão da psicologia do mercado. Ou seja, o que a psicologia do mercado faz? Estimula movimentos de subida de preço, de queda de preço. Então, o termo de especulação é o termo onde tenta adivinhar preço. Tá? Preço futuro. Essa que é a ideia de especulação para o Keynes. E qual é a ideia de empreendimento? Termo empreendimento. Nós estamos vendo investimento como empreendimento. O que é empreendimento? Não é a atividade de ficar tentando adivinhar preços futuros imediatos, e sim a previsão de rendimentos futuros de ativos, ou seja, de empresas, durante toda a sua vida. Tá?
Então, o empreendedor, o investidor que faz investimento como empreendimento, ele está olhando para a possibilidade de rendimento futuro de empresas. Tá? O especulador é aquele que tenta adivinhar o preço da empresa num futuro próximo. Tá? Então, aqui nós estamos exatamente mostrando o seguinte: olha como existe uma proximidade entre as ideias do Graham, na primeira citação, e as ideias do Keynes, na segunda citação. Tá? Essa segunda citação está no capítulo 12 da teoria geral. Ok? Então, por isso que eu digo, leiam muito cuidado e com muita atenção o capítulo 12 da teoria geral, que lá tem muita coisa sobre investimento em ações. Então, vamos mudar de slide. E aqui eu vou ler um slide, vou interpretar com vocês, de um camarada chamado Thomas Peirce. Esse Thomas Peirce, ele escreveu na década de 1990, foi um dos pioneiros a escrever sobre Keynes como investidor. Existiam já alguns estudos nesse período, né? Mas estudos assim, muito de ideias, ainda não estudos que se baseavam em números, né? Em carteira de ativos do Keynes, em setores que o Keynes investia. E, na verdade, isso tudo só veio à tona em 2013, 2014 para cá. Né? Antes, as discussões eram discussões Keynes como investidor, mas uma discussão muito conceitual, muito importante, mas muito conceitual. Então, eu vou ler para vocês esse slide e vou comentar, né? No momento em que seus pontos de vista sobre especulação no mercado de ações apareceram na teoria geral, há muito tempo ele selecionava ações com base na rentabilidade longo termo das empresas, uma estratégia que atendia aos padrões estabelecidos para o investimento no mercado de ações e apoiava o objetivo social do mercado. Bom, o que é isso tudo aí? Depois vocês podem ler com mais calma. Mas o que o Peirce está dizendo é que o Keynes, em 1936, começou a tratar, conforme a gente viu, o que era especulação. Embora ele tenha tratado em 1936 o que era especulação e descrever com detalhes o que é atividade especulativa, ele já não mais praticava. Mas o que é muito interessante é que a descrição do Keynes ela é bastante precisa. Por que é bastante precisa? E bastante criativa, porque, na verdade, ele tinha sido um especulador, sabia como funcionava a cabeça de um especulador, seus estímulos, para onde que olhava. Um especulador não olha para a empresa, ele olha para outros especuladores e olha para o movimento, na verdade, da massa de investidores. É isso que importa. Ele olha muito mais para o movimento de oferta e demanda no mercado do que olha para a empresa em si. Na verdade, ele não olha para a empresa em si. Tá? Então, o Keynes já pensa de uma outra forma em 1936, mas descreve com cuidado e com detalhes, com criatividade, o que é a atividade especulativa, que ele praticou muito na Bolsa de Valores até 1932, conforme a gente viu. E ele fala assim, uma coisa aqui, ó, objetivo social do mercado. Ele está falando isso, ele está falando o seguinte, que a Bolsa de Valores pode cumprir um papel, idealmente para ele, né, poderia cumprir um papel de ser um mundo em especulação e onde pudesse existir, portanto, mais investidores como empreendedores em ativos reais, em empresas. Mas isso é um ideal do Keynes. Tá? Ele sabe que não funciona assim. Tá? Mas o ideal dele é de que no mercado de ações
todos que estivessem ali estivessem com o espírito de fazer um investimento como empreendimento. Então, está lá. Durante os anos 1930, então, Keynes não participou do cassino. O cassino que o Keynes chama é o mundo onde tem muitos especuladores. O cassino o jogador é um especulador. O que o jogador faz? O jogador tenta adivinhar o futuro. Que é exatamente o que o especulador na Bolsa de Valores faz. Tenta adivinhar o futuro. Tá? A atividade de especulação significa tentativa de adivinhação. É exatamente isso. É o que um jogador faz no cassino ou o que um especulador faz na Bolsa de Valores. Especulação é igual a tentativa de adivinhar um preço futuro. Quando alguém joga na roleta, é a mesma coisa. Tenta adivinhar um valor futuro de 1 a 36, lá como existe uma roleta num cassino. E a última frase é: ele estava motivado pela perspectiva de lucro. Suas atividades de investimento eram empreendedoras, não especulativas. Então, essa que é a ideia aí. Resumindo, especulação, tentativa de adivinhação de preço futuro. Empreendedor é aquele que tenta fazer expectativas sobre o rendimento futuro de empresas. E, portanto, se ele tenta formar expectativas sobre rendimentos futuros de uma empresa, ele está voltado para a empresa, para a sua valorização, sua capacidade de gerar lucros. Então, ele é um investidor empreendedor. Vamos para o próximo slide. Aqui é o Keynes comentando, lá do capítulo 12 da Teoria Geral também, o Keynes comentando o mercado de ações, a Bolsa de Valores. O espetáculo dos mercados de investimentos modernos tem me levado algumas vezes à conclusão que a compra de um investimento de forma definitiva e indissolúvel pode ser um útil remédio para os nossos males contemporâneos. Isso obrigaria os investidores a dirigir sua mente para as perspectivas de longo termo e somente para elas. Bom, o Keynes é aquele, tem ali no meio um parênteses com 3 pontinhos. Eu tirei, porque ficava muito longo aqui na nossa tela, no nosso slide, mas o que o Keynes dizia, ele é indissolúvel como um casamento, que só é rompido pela morte de uma das partes ou por uma causa muito grave, né? Então, essa que é a ideia do Keynes. A ideia é que você só se separe de um bom investimento se houver queda dos seus fundamentos. Essa que é a ideia. Se o seu investimento deixou de ser aquilo que você avaliava, ou que você avaliava, ou que ele de fato era e deixou de ser. Tá? Então, o espetáculo do mercado de investimentos modernos. Isso aqui também é muito importante. Mercados de investimentos modernos. Por que o Keynes está chamando ações, mercado de ações, de mercado de investimentos modernos? Ele está querendo diferenciar em relação ao período que não existiam bolsas de valores. Que era o seguinte: quando você queria comprar uma sociedade numa empresa, você tinha que ir lá e negociar com um sócio, com o dono da empresa, dizendo o seguinte: olha, eu quero comprar uma parte da sua empresa, você me vende, eu me torno sócio, etc. Você vai lá e compra. Então, você tem um ativo que é ilíquido, que é uma empresa, tá? Você vai lá e compra uma parte dela e se torna sócio. Então, você se torna dono das máquinas, de parte do imóvel, dos equipamentos, das ferramentas da empresa. Bom, então você comprou um ativo ilíquido, você comprou uma fábrica,
que ele chama de mercados de investimentos modernos? São as bolsas de valores, que você também compra um pedaço do negócio, você vai lá e compra um pedaço da fábrica, um pedaço das suas máquinas, um pedaço dos seus equipamentos, das suas ferramentas, só que o mercado agora é líquido. Tá? Você compra ao preço que está disponível na Bolsa de Valores e se desfaz rapidamente. Então, isso é muito interessante para o Keynes, e a gente vai ver que isso é um dos grandes problemas para a Bolsa de Valores, ter preços de ações que diferem do seu real valor, do seu valor intrínseco. É apenas um dos quesitos para essa explicação dessa diferença. Tá? Então, é bom saber disso. Como é que você se tornava sócio de uma empresa? Você comprando o ativo ilíquido, comprando um pedaço de uma fábrica. No mercado de ações, agora você compra um pedaço de uma fábrica no mercado líquido, onde você se desfaz ou se você adquire de uma maneira muito rápida os recursos que você colocou naquela empresa, você adquire a empresa, se desfaz da empresa de uma forma que a liquidez propicia fazer isso. Tá? Então, o que o Keynes está dizendo é que esses mercados, ele, como eu estou mencionando, idealmente poderiam ser o local onde as perspectivas dos investidores agora fossem voltadas para rendimentos de longo termo e os investidores estarem voltados somente para isso, idealmente, tal como no mercado ilíquido, quando você se torna sócio da padaria, quando você se torna sócio de uma fábrica e esta empresa não tem capital aberto na Bolsa de Valores. Okay? Quando você está lá dentro de uma empresa que ela não tem capital aberto na Bolsa de Valores, você só pensa nos rendimentos futuros dela, né? E, portanto, na sua valorização. Quando você faz esse mesmo investimento via Bolsa de Valores, o Keynes diz, olha, o sentimento deveria ser o mesmo, né? Apesar de o mercado ser agora um mercado líquido, o mercado deveria proporcionar aos agentes um casamento indissolúvel com suas empresas, a não ser no caso de perda de fundamentos. Vamos para o próximo slide. Algo importante aqui, olha, só para diferenciar essa ideia e para vocês aprenderem também um conceito, que é essa aqui de turnover médio. Turnover médio, já vou explicar o que é. Esse slide é ilustrativo para explicar a diferença entre um especulador, que o Keynes foi nesse período que está marcado ali, 1923, 1929, e o período 1933, 1939, que Keynes foi um investidor empreendedor. Tá? Então, o que é turnover médio? Se vocês forem ler o texto lá, vocês vão aprender a fórmula. Eu não botei a fórmula aqui, porque eu acho que não tem sentido a gente ficar discutindo detalhes, mas lá no texto tem a fórmula. Mas o que mede? Mede, na verdade, o grau de rotatividade de ações nas suas mãos. Quanto você compra e vende, compra e vende, compra e vende, compra e vende. Então, essa velocidade de compra e venda pode ser medido pelo turnover médio. O turnover ele é maior quanto maior você compra e vende, compra e vende. Quanto menos você faz esse movimento de comprar e vender, o turnover cai. Então, é como se você fizesse uma quantidade menor de compras e vendas. Então, percebam que na década de 20, o turnover médio das operações do Keynes no mercado de ações, já vou explicar ali por que é no King's College, era de 58,3%. Percebam que cai drasticamente para 33,4%
na década de 30. Tá? Ou seja, o turnover médio cai. Então, o Keynes passa a não ter o mesmo padrão que tinha no passado, passa a comprar e a vender bem menos. Só uma explicação aqui que é bastante curiosa e interessante, que é esse aqui, turnover médio do portfólio do King's, administrado por Keynes. O que é o King's? O King's College era o college, a faculdade de Cambridge, que o Keynes dava aula, e o Keynes se tornou tesoureiro da escola também, da faculdade, do college. Ele se tornou tesoureiro, mas existiam várias regras para investimento dos fundos e recursos do King's College. E o Keynes achava muito conservador, porque o que sugeria, em geral, essas regras? Essas regras sugeriam de se comprar títulos públicos, se comprar imóveis e viver do aluguel, se comprarem terras e arrendar as terras para a agricultura e se viver daquele arrendamento, daquele aluguel. E o Keynes achava isso muito conservador. Então, ele conseguiu aprovar no King's College, na sua Assembleia de Dirigentes, que ele tivesse uma parte para ele administrar, né? Que não ficaria esta parte sujeita àquelas regras que são muito conservadoras, né? Na visão do Keynes. O Keynes queria fazer crescer os recursos do King's College, e ele achava que até crescia, você comprando títulos públicos, vai crescendo, comprando imóveis, comprando terras, vai crescendo. Mas crescia numa velocidade pequena. Então ele pediu autorização para ele ter uma parte, que é uma parte pequena, do todo o total de recursos, embora para o Keynes movimentar uma parte grande. Então é por isso que ele tinha uma parte que era do King's College, mas o que se percebe hoje em dia é que era do King's College administrado por ele, mas era muito semelhante às movimentações e ao portfólio que ele tinha na sua carteira pessoal. Então, a sua carteira pessoal era muito assemelhada à carteira do portfólio do King's College que ele administrava. Isso é muito interessante, ele pedir isso aos dirigentes do King's College, ser autorizado, e teve sucesso. Né? E teve sucesso. Então, King's College teve uma boa decisão ao fazer esta autorização. E como estava disponível os números para eu calcular do King's College, eu calculei do King's College e deu esse resultado. Deu esse resultado aí, que é o resultado de um turnover mais baixo no período 33 a 39, um turnover alto no período 23, 29, período da especulação versus o período do investimento como empreendimento. Vamos para o próximo slide. Mas é bom saber turnover, o que significa, porque isso é uma técnica importante, você tem que saber calcular isso. Agora, mais do que isso, você pode calcular, inclusive, do seu, para ver se você não está, de fato, se você se tornar um investidor um dia na Bolsa de Valores, não está com turnover muito alto. Significa que você está muito ansioso e está fugindo dos princípios orientados por Keynes. Tem aqui uma pergunta do Pedro Brandão. Pedro, eu estou reservando o final da aula de hoje para responder todas as perguntas. Também tem uma da Diana. Eu também vou responder ao final da aula de hoje. Tá? Podem ficar tranquilos que eu não vou deixar de responder nenhuma pergunta. Bom, isso aqui é algo para vocês terem uma ideia da dimensão e do pioneirismo, da qualidade do que o Keynes fez no mercado de ações, que eu trouxe aqui uma
uma frase feita pelo Jason Zweig. O Jason Zweig é um colunista do Wall Street Journal, que é um camarada especializado em finanças, e, infelizmente, eu tenho que dizer isso, os jornalistas americanos que são especializados, eles de fato conhecem o assunto. Pelo menos aqueles que eu leio. Não posso dizer o mesmo em relação ao Brasil, particularmente à grande maioria dos jornalistas da área econômica. A área financeira nem tem aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba. Eu já não leio jornal há algum tempo, porque não me faz bem ler jornal. Bom, mas esse Jason Zweig é um cara muito importante nos Estados Unidos. E ele fez, na última edição do Investidor Inteligente, ele foi convidado para fazer comentários. Então, ele fez comentários em notas de rodapé e, ao final de cada capítulo, ele fez comentários também. Ele é um cara muito considerado e tem comentários muito inteligentes. De fato, uma pessoa que lê e conhece o assunto de Bolsa de Valores. Ele fez esses comentários dentro do livro Investidor Inteligente. Isso que eu estou lendo aqui foi escrito não pelo Graham, foi escrito pelo Jason Zweig, mas está dentro do Investidor Inteligente. Olha o que ele escreveu. O grande economista inglês, John Maynard Keynes, parece ter sido o primeiro a usar o termo empreendimento como sinônimo para investimento analítico. Investimento analítico é esse investimento estudado, esse investimento garimpado, esse investimento, como Keynes disse, para se ter uma associação quase indissolúvel. Tá? Então, é muito importante ressaltar isso, tá? Para nós vermos a importância, de fato, de Keynes dentro dessa temática, que é pouco conhecida. Então, vejam, o Benjamin Graham, conforme eu já disse, não tinha nenhum contato com o Keynes, mas tinha ideias muito semelhantes do Keynes. Os dois só tiveram contato na década de 40, e na década de 40 eles nem trataram de assunto de bolsa de valores, trataram de outro assunto, sobre commodities, sobre estoque de commodities, sobre valor de commodities, etc. E estavam pensando em políticas governamentais, não como investidores. Como Keynes e como Graham foram pioneiros nesta ideia e até hoje, portanto, são referências para especialistas, estudiosos e investidores no mercado de ações. Podemos ir para o próximo slide. Esse é o último slide, como eu estava dizendo, esse que eu acabei de apresentar, é o último slide do item 1. Investimento como empreendimento. Tá? Acho que ficou bem clara essa ideia do que o Keynes recomendava e que era o mesmo que o Graham recomendava. Vamos então para a linha 2, que é a análise minuciosa e busca pelo conhecimento. Vamos analisar agora esse tópico 2. Então, eu trouxe algumas frases aqui do Graham para nós comentarmos. Olha, eu só fazer uma observação aqui. Eu chamo de Graham, porque grande parte das pessoas chama de Graham, mas algumas pessoas chamam corretamente de Graham. De fato, a pronúncia correta é Graham. Mas aqui no Brasil, grande parte das pessoas chamam o Graham de Graham, então eu chamo de Graham também. Mas cuidado que vocês podem ver alguma coisa na internet aí e vão chamar de Benjamin Graham, Benjamin Graham ou de Ben Graham. A pronúncia correta, de fato, é Graham, mas eu chamo de Graham. Acho que fica um pouco assim, arrogante aqui no Brasil, as pessoas chamando de Graham e você falando Graham. Bom, então eu chamo de Graham. Bom, aqui, por meio, vamos então ver o que é esse tópico 2. Análise minuciosa, tá? E busca pelo conhecimento. Então, aqui agora, o que o Graham e o Keynes vão explicitar é um método
daquilo que nós falamos no tópico anterior, é o seguinte, existe lá o método bottom-up, de baixo para cima, de cima para baixo, grafista e o método fundamentalista. Bom, mas quando você está excluindo o grafista, está nos outros três, como Keynes estava, está nos outros três ao mesmo tempo, você tem que fazer, então, uma garimpagem, conforme a gente estava falando, para encontrar ali pepitas, empresas subavaliadas pelo mercado e que você possa comprar, né? Então, o que ele vai descrever agora é o seguinte, qual é o que você tem que fazer para encontrar essas empresas, tá? Então, eu vou citar aqui o que o Graham falava. Por meio de uma análise minuciosa, entendemos naturalmente o estudo dos fatos à luz de padrões estabelecidos de segurança e valor. Então, o que está dizendo essa frase aí? Está dizendo assim, basicamente, que você tem que, por exemplo, fazer análise fundamentalista de forma minuciosa. O Graham era um fundamentalista. O Graham não tinha essa de top-down, bottom-up. Ele era fundamentalista. Tá? Então, o que ele está falando é isso. Está falando é que aqui tem que fazer uma análise fundamentalista minuciosa, utilizando todos aquelas frações ou múltiplos, que é o termo utilizado no mundo dos fundamentalistas, para encontrar o que tenha valor e que gere segurança. Tá? Mas este termo, análise minuciosa, é o marcante aqui desta primeira citação. Aí ele vai citar aqui a segunda frase. A taxa de retorno buscada vai depender de quanto esforço inteligente o investidor está disposto e é capaz de empenhar. Então, olha só que coisa interessante. Ele está dizendo o seguinte, que o seu rendimento não está relacionado a uma sorte que você possa ter, a uma variação que te favoreceu e, portanto, você ganhou. Ele está dizendo o seguinte, olha, que, na verdade, o seu ganho vai depender do seu esforço. Quanto mais você se empenhar de forma inteligente, ou seja, no estudo minucioso das empresas, maior será o seu retorno. Aqui ele não está falando só de retorno da empresa que eu digo no seguinte sentido, do lucro da empresa. Ele está falando de você encontrar a própria empresa, você encontrá-la de forma subavaliada no mercado. Tá? Então, se você encontra esta empresa, isso é resultado, na verdade, do seu esforço. Se você achou uma empresa subavaliada, você se esforçou muito para isso e você vai ter, então, o resultado de ganhos quando essa empresa tiver o valor de mercado igual ao seu valor intrínseco. Aí, olha só, o rendimento máximo seria obtido pelo investidor atento e empreendedor, que exercita ao máximo a sua inteligência e capacidade. Essa é a última citação. Então, bom, resumindo aqui, o que o Graham está dizendo? O Graham está dizendo o seguinte, o esforço, em termos de análise minuciosa, é o que vai dar o tamanho do seu rendimento. E não a sua sorte, alguma dica que alguém te deu, ou coisas fortuitas quaisquer. Tá? Vai ser exatamente esforço corresponde a ganhos. Tá? Isso aqui é que nem atividade física, o tal do no pain, no gain. Né? Aqui é ganho, tem que ter esforço, dói. Tá? Tal como na atividade física. É exatamente essa frase, no pain, no gain. Então, é exatamente esse caminho aqui. Sem dor, não há ganho no mercado de ações. Ok? Vamos à frente. Mais um slide, por favor. Esse.
Aqui é o Keynes falando sobre uma análise fundamentalista, portanto, bottom-up para o Keynes, porque o fundamentalismo para o Keynes era, na verdade, só o início de uma visão bottom-up. Então, eu vou ler o que o Keynes disse e também vou fazer essa interpretação. Olha, o que o Keynes diz, eu marquei até em vermelho. Estudos extraordinariamente cuidadosos do valor intrínseco e das perspectivas de longo período dos principais títulos americanos. Títulos, ações também são títulos, tá? É só título de propriedade, título de dívida é o que o governo emite. As empresas emitem título de propriedade, neste caso, ações são títulos de propriedade. Empresas também emitem título de dívida, que são chamados de debêntures, mas não estamos nem tratando aqui. Nós tratamos de título de propriedade. Que o Keynes diz, o tipo de estudo que, infelizmente, é impossível de ser feito neste país, por falta de dados. O Keynes dizia que tinha muito poucos dados na Grã-Bretanha, ele ajudou, inclusive, a formar a instituição de estatística, o nosso, semelhante ao nosso IBGE, lá na Grã-Bretanha, para que a Grã-Bretanha tivesse dados econômicos. Então, ele continua aqui dizendo, mas que pode ser feito na América, especialmente no caso das principais empresas de serviços públicos. Então, tem coisas aqui bem legais, que é a ideia de estudos extraordinariamente cuidadosos do valor intrínseco. Então, é ficar procurando empresas e procurar o seu valor intrínseco de forma cuidadosa e metódica. Tá? Tem uma outra questão aqui no final que é muito chamativa, especialmente no caso das principais empresas de serviços públicos. O que estava interessado em dados de empresas de serviços públicos na década de 30, e na Inglaterra não tinha esses dados, nos Estados Unidos tinham esses dados. Por que ele está interessado em empresas de serviços públicos na década de 30? Na verdade, esse era um grande setor que Keynes fez investimento. Tá? Era a época do New Deal. O que é o New Deal? New Deal é a reconstrução americana em diversas áreas, regulação bancária, regulação trabalhista, regulação em termos de seguridade social e também da realização de grandes obras públicas. E obras públicas de quê? De distribuição de água, eletricidade e gás. Então, o Keynes queria comprar ações, e comprou, na verdade, ele concentrou seu portfólio em grande medida neste setor de serviços públicos. Por quê? O New Deal estava estimulando o crescimento dessas empresas e o Keynes, então, estava interessado em saber quais delas deveriam ser adquiridas, ele deveria se tornar sócio. Tá? Veja como tem aqui também uma ideia top-down. Ele vem lá da macroeconomia do New Deal, de gastos públicos, né? E desce lá na empresa, onde ele quer saber o número das empresas, quer saber os múltiplos das empresas, ele quer fazer uma análise fundamentalista das empresas e critica a Grã-Bretanha que não tem e elogia os Estados Unidos que tem, e ele investe nesses setores, basicamente energia elétrica, água e gás. Tá? Vamos a um outro slide. Aqui é uma visão do Keynes, um destaque do Keynes para mostrar que ele era top-down também. Em 1937, os Estados Unidos já estavam se recuperando bem da Grande Depressão, né? A Grande Depressão dos Estados Unidos começa em 29 e a economia vai caindo até 1933. Em 1933 o New Deal é lançado e a economia começa a se recuperar, ainda que vagarosamente, mas começa a se recuperar. Chega em 1937, a economia tem uma nova recessão. Isso porque o Roosevelt resolveu achar que já tinha feito
muito e resolveu, então, iniciar um processo de equilibrar o orçamento, cortar gasto, a economia faz uma recessão e ele logo volta atrás. Em 38 a economia volta a crescer, 39 já entra basicamente numa economia de guerra e aí sai de forma definitiva da Grande Depressão. Mas olha o que o Keynes diz numa carta, né, para na verdade, ele está trocando uma carta aqui, se eu não me engano, é com um estatístico de uma empresa que está analisando investimentos. Então, aqui mostra a análise top-down dele. Ó. Depois de ler inúmeros relatórios e análise estatística da posição americana, ele não está falando mais da empresa, como no slide anterior, ele está falando da empresa de serviço público. Aqui ele está falando da economia americana. Não vejo razão para esperar uma nova recessão muito séria. O que ele está dizendo é o seguinte, ele estava mandando uma carta dizendo que ele não ia vender as ações dele nos Estados Unidos, que ia manter as ações, porque exatamente ele estava fazendo uma análise que a economia não ia continuar caindo. E, de fato, não caiu. 38 recuperou, 39 recuperou mais ainda. E aí foi embora, crescendo na economia de guerra. Então, o slide anterior mostrou Keynes bottom-up, olhando para as empresas de serviços públicos, e aqui nós estamos vendo um Keynes top-down, um Keynes de ler inúmeros relatórios e análises estatísticas da posição americana, fazendo então uma análise da economia como um todo, se ela continuaria em recessão ou se voltaria a crescer já no ano de 38, e foi o que aconteceu. Vamos para o próximo slide. Bom, aqui algumas informações mais do Keynes, algumas informações mais de algumas citações do Keynes para nós comentarmos. Então, olha só o que o Keynes diz nessa carta aqui. Ó, que ele preferia um investimento sobre o qual tivesse informações suficientes para formar um julgamento a 10 títulos sobre os quais sei pouco ou nada. Títulos são ações, né? Títulos de propriedade. Então, o que ele está dizendo aqui é isso, né? Que ele precisa de informações, de fazer análise para reter uma empresa. Ele prefere ter uma que ele tem informações e fez análise a ter 10 que ele sabe quase nada ou pouco. Então, aqui a citação está novamente valorizando a escolha via a obtenção de informações. E agora, no próxima frase aqui, ele faz uma crítica que eu acho bastante atual. Tudo é atual aqui, mas essa também é bastante atual, porque essa me incomoda muito. Ele fala, em todo board que eu participo, quer dizer, toda direção de empresa, ele participava de direção de empresas de seguro. Keynes foi dirigente de empresas de seguro na década de 30. Então ele diz, a grande maioria é influenciada muito mais pelas flutuações diárias que leem nos jornais do que pelo cálculo fundamentado do rendimento ou das perspectivas ao final de tudo. Então, o que ele está fazendo uma crítica aqui? Uma crítica que as pessoas não podem se formar pela opinião das outras, via jornal, principalmente. Jornal... Olha, eu não leio jornal, principalmente brasileiros. Nenhum brasileiro eu leio. Quando sai alguma coisa, alguém me manda alguma coisa, eu leio, mas alguém já selecionou, certamente, para me mandar, porque já fez uma seleção. Eu não tenho realmente nenhuma vontade de ler jornais brasileiros, acho que são jornais que desinformam, que jornalistas especializados não têm especialização nenhuma, na verdade fazem propaganda de ideias ou de alguns interesses. Mas jornais fora do país tem muito bons jornais, quem tiver oportunidade, leiam porque vale a pena.
Mas ainda assim o Keynes está fazendo essa crítica, que você não deve ser influenciado por jornais. Tá? Jornais são, na verdade, alguém que está dando uma opinião para formar a sua opinião. E você deve, então, procurar, na verdade, estudar, fazer uma análise minuciosa para formar sua opinião e não deixar ser influenciado, porque é assim que se formam os movimentos de manada. Tá? Os movimentos de manada, um dos fortes vetores para a formação de comportamento de manada são os jornais. Tá? Na verdade, atualmente, a televisão e coisas assim. As pessoas pensam todas iguais. As pessoas pensam todas iguais, na verdade, porque alguém formulou aquelas ideias e todas as pessoas, de forma homogênea, absorveram sem ter a sua própria individualidade para a formação da sua própria ideia e, aqui no nosso caso, de formar, então, sua ideia sobre rendimentos e perspectivas de uma empresa. Vamos para o próximo. Isso é para dizer o seguinte: jornais brasileiros não fazem bem aos seus leitores, principalmente investidores. Bom, aqui são questões só que são a mais do que essa análise minuciosa feita através do estudo de relatórios, de cálculos financeiros sobre perspectivas das empresas. Questões a mais aqui que são importantes, que eu acho que também vale a pena pensar quando se tenta pensar numa visão própria, fazer a sua própria análise minuciosa e buscar conhecimento. Olha lá. O Keynes, na verdade, eu não vou ler, não, eu vou só comentar cada um. A primeira aqui é dizer que o Keynes formou uma rede de profissionais que ele mantinha contato regularmente, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, de profissionais dentro das empresas, tá? Ou pessoas que trabalhavam assim no nível intermediário das empresas, que não necessariamente tinham informações, aquele inside information que dá ganho de preço para um especulador. O Keynes não era um especulador, então essa informação valeria pouco para ele. O que valeria para eles seriam informações que poderiam fortalecer, consolidar, corroborar as análises que ele já fazia. Mas ele formou uma imensa rede para troca de ideias com profissionais das empresas que ele tinha ações. Então, tem até uma pesquisa que foi feita pelos ingleses, pelo grupo da Inglaterra, do David Chambers, que é um líder desse grupo. Então, ele tem até um número muito interessante, que o Keynes, ao longo da vida, teve milhares de contatos. Tá? E ele, ao longo da vida, teve 247 empresas, tá? Comprando, vendendo, comprando, com empresas diferentes na sua carteira. Né? E, em 46 delas, ele tinha um relacionamento muito próximo com dirigentes dessas empresas. Tá? Hoje em dia, existem leis sobre isso, existem regras muito precisas, não se pode ter informação que privilegie qualquer investidor. Tá? O Keynes, para ele, ele tinha essas informações, mas não era, eu diria, algo tão importante quanto é nos dias de hoje, porque ele não é um especulador. Se ele fosse um especulador, isso seria, porque ele utilizaria informação para obter um ganho imediato. Na verdade, ele obtinha informação mais para corroborar, fundamentar ainda mais as análises que fazia sobre empresas. E ele tinha um grupo pequeno, que é o que estou me referindo à terceira linha aí, de 5 pessoas que ele eram bem próximas a ele, que não eram pessoas das empresas, eram pessoas do mercado financeiro. Só um deles que era um acadêmico, Richard Kahn, desse grupo, os outros todos eram dirigentes de corretoras, que davam para o Keynes um ambiente de troca de ideias
muito importante. Então, desse slide todo aí, a mensagem é: o Keynes, além de estudar relatórios, séries de números, séries estatísticas, séries financeiras das empresas, ele buscava conhecer a empresa através de seus dirigentes, mas também através de seus trabalhadores, né? E buscava ter também relacionamento com dirigentes de corretoras para trocar ideias. Então, essa é uma outra questão importante, era que o Keynes buscava, para atuar no mercado, não só o conhecimento do que estava escrito, mas também do conhecimento trocado com profissionais das empresas e do mercado financeiro. Isto é muito importante, isso é muito importante para a vida de cada um de nós. É importante você formar a tua ideia, mas você trocar a tua ideia com alguém e falar: você acha que tem coerência isso que eu estou dizendo? E ouvir a análise que a outra pessoa tem, a crítica que tem. Isso fazer de forma regular no mercado financeiro ajuda muito. Tá? Não é o principal, mas é um complementar muito importante para a atuação no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Vamos para o próximo slide, por favor. Bom, então agora nós estamos indo aqui para a terceira linha. Compra baseada em margem de segurança. Tá? Bom, vamos para o próximo e vamos tratar aqui do tópico 3. Né? Bom, então aqui é uma citação do Graham e outra do Graham com o Dodge. Gente, daqui a pouco minha água está acabando, eu esqueci de trazer 2 copos, eu trouxe um. Daqui a pouco eu vou dar um intervalinho de 1 minuto para ir ali na cozinha e pegar um copo de água, tá bom? Mas não dispersem não, por favor. Só vou ali, pego um copo d'água e volto rapidinho. Só tem um dedo de água no meu copo. Bom, então vamos lá ler o Graham aqui. Imagine um caso típico em que o poder de lucro seja de 9% sobre o preço e a taxa de juros das obrigações seja de 4%. Então, o comprador de ações terá uma margem anual média de 5% em seu favor. Então, o que ele está querendo dizer nisso aí? Está dizendo que um tipo de margem é a seguinte: a sua empresa tem uma rentabilidade esperada de 9% e um título público tem uma rentabilidade de 4%. Então, você tem uma margem de 5%. 9% de 5% não foi correto colocar, de 5 pontos percentuais. Né? Mais preciso falar de 5 pontos percentuais, é a diferença de 9 pontos percentuais em relação a 4 pontos percentuais. Então, ele falou: olha, isso é uma boa margem para nós nos apoiarmos para adquirir um ativo. Ou seja, eu olho para a empresa, digo, a empresa está tendo uma taxa de lucro de 9%. Olho para os títulos públicos. Os títulos públicos estão tendo uma taxa de 4% de juros. Então, eu tenho uma margem de 9%. Tá? Desculpa, eu tenho um rendimento de 9%, eu tenho uma margem de 5 pontos percentuais. Ou seja, se a empresa render 8%, eu ainda estou ganhando relativamente a títulos públicos. Se a empresa render 7%, ainda estou ganhando relativamente a títulos públicos. Então, que é essa ideia de margem? A ideia de fazer um bom investimento vis-à-vis a outros investimentos, de forma comparada com outros investimentos. Okay? Então, essa é uma margem de segurança que vocês devem guardar. Vamos a outra margem, que ele escreveu com o coautor dele, chamado Dodge, Graham Dodge, que escreveu o livro de 34, que é o Security Analysis. Ele escreveu essa frase aqui, que é importante. Ó. Margem de segurança reside no desconto a que a ação está sendo vendida abaixo do seu valor intrínseco. Então, é aquilo que nós já falamos. Né? Então, vamos ficar aqui com essas duas margens, que eu já vou dar uma denominação para cada uma no próximo slide. Tá? Vamos para o próximo slide. Olha só, quando
o Graham está falando, estou falando aqui em relação ao primeiro parágrafo, tá? Quando ele está falando de rendimento, ele está falando de rendimento de taxa de lucro, ele está falando do total, ele não está falando do dividend yield, ele está falando assim, quanto que umas ações rendem por ano, né? Ele está falando qual é a quantidade de lucro que uma ação recebe relativamente ao valor investido, tá? Então, quando o Graham está falando dos tais 9% ali do slide anterior, ele está falando do lucro total, tá? Não é dos lucros distribuídos, não é dividend yield, é lucro total, que ele chamava inclusive de poder de lucro da empresa, tá? Poder de ganho da empresa, tá? Bom, então, agora eu vou fazer uma denominação que é importante para nós aqui. Eu vou chamar essas margens de segurança, vou apelidá-las de forma um pouco diferente, tá ok? Vou dizer o seguinte, ó. A margem de segurança, que é a diferença do rendimento que uma empresa tem relativamente a títulos públicos ou a outras empresas, eu vou chamar de margem de segurança de rendimento. É uma margem de segurança, só que é uma margem de segurança de rendimento. Eu estou comparando rendimentos. Tá? A margem de segurança que diz respeito à diferença entre o preço da ação, o preço corrente da ação, e o seu valor intrínseco, eu vou chamar de margem de segurança de capital. É o que você espera ganhar em termos de valorização do seu capital. Então, um é margem de segurança de capital, o outro é margem de segurança de rendimento. E nós vamos ver que uma está completamente relacionada com a outra. Já vou adiantar, embora possa explicar mais à frente, mas é algo bem intuitivo. Minha água acabou, daqui a pouco vou ter que realmente ir pegar uma água. É algo completamente intuitivo, é o seguinte, quanto maior a margem de rendimento de segurança de uma empresa, maior será a sua margem de capital de segurança. Por que isso? Porque quanto mais é esperado que uma empresa renda, mais valerá essa empresa. Então, quanto maior o seu rendimento esperado, maior será o seu valor intrínseco. Tá? Então, margem de segurança implica quase que num aumento ou num reforço, diria, em grande magnitude, da margem de capital. Tá? Vamos para o próximo slide. Olha o que o Graham fala, e agora aqui nós vamos entrar já numa mistura de Graham e Keynes, e onde eu vou fazer referência ao capítulo 11, não ao capítulo 12 da teoria geral. Eu vou ler e vou explicar. O poder de lucro, que é aquilo que é o rendimento esperado, não é dividend yield. Tudo que a empresa faz de lucro. Quanto vai distribuir é uma outra questão. Essa pergunta eu vou responder agora, do Pedro, que é a margem de segurança de rendimento. Já está contabilizada as taxas e impostos? É a margem de segurança descontada de todos esses custos. Tá? É como se fosse uma margem de segurança líquida de rendimento, livre desses custos. Tá? Essa eu estou respondendo agora porque está totalmente relacionada com o assunto. Tá? Então, é margem de rendimento descontado, os custos de retenção e de manutenção do ativo. Tá? Então, é isso que eu estou dizendo agora. Quando ele coloca taxas e impostos, ele está falando de custos de manutenção, mas tem custo de retenção. Por exemplo, você diminui o rendimento quando você aumenta seus custos de manutenção de máquinas. Então, é um custo de retenção. Tá? Então, a margem de segurança
ela se refere a uma segurança já descontado todos os custos de manutenção e de retenção do ativo. Vamos voltar aqui. O poder de lucro de Graham é equivalente àquilo que é chamado de eficiência marginal do capital de Keynes, definido em Keynes, na teoria geral, no capítulo 11, ou seja, ambos os conceitos se referem aos lucros esperados, ao total de lucros esperados. Tá? A eficiência marginal do capital é exatamente isso. Se uma empresa ela tem uma taxa de rendimento esperada, ou se um investimento em uma empresa, não estou falando aqui no mercado de ações, estou falando do capítulo 11 da teoria geral. Se a taxa de rendimento esperado da empresa é maior do que a taxa de juros dos títulos públicos, o que diz lá o Keynes? O empresário vai preferir investir comprando uma fábrica. Aqui, nós vamos dizer, ele vai preferir comprar ações a comprar títulos públicos. Tá? Mas é o total. Tá? Segundo Keynes, a decisão de investir em um ativo ocorreria quando a eficiência marginal do capital superasse ao longo do tempo a taxa de juros de ativos concorrentes. Ativos concorrentes quer dizer ativos que estão concorrendo pela demanda do potencial investidor. Por exemplo, títulos do governo. Então, percebam o seguinte, a ideia de margem de segurança de rendimento está no capítulo 11 da teoria geral. Tá? E estava no Graham também. Tá? Então, vamos avançar aqui um pouco mais. E daqui a pouco eu vou dizer por que eles estão se referindo ao ganhos totais e não dividend yield, quanto que é distribuído para o detentor de ações. Vamos para o próximo slide. Bom, agora é algo que a gente já tinha falado lá no início hoje da nossa conversa, quando a gente estava tratando ainda das questões e dúvidas, antes de nós iniciarmos a aula. Aqui é um ponto crucial, né? Que Keynes coloca, e que isso também aparece no Graham, não realmente assim com a sofisticação que o Keynes faz, porque o Keynes tem uma enorme estrutura teórica para explicar incerteza, né? E agora nós estamos falando aqui, veja bem, estamos vendo o rendimento esperado de uma empresa. Rendimento esperado é rendimento no futuro. Hoje, você não tem determinado esse rendimento esperado. Você tem uma expectativa formada com base em incertezas relativamente ao futuro. Quem estudou Keynes, já fez alguma disciplina sobre Keynes, vai ouvir do começo, do primeiro dia ao último dia de estudar macroeconomia de Keynes, é falado sobre incerteza. Mas aquela incerteza que o Keynes escreve lá no capítulo 12, ele está falando, capítulo 12 e 11, que ele está falando, na verdade, é da incerteza de rendimentos de uma empresa, tanto em ativos reais, da empresa em si, a fábrica, ou a empresa adquirida em termos líquidos, na Bolsa de Valores. Então, eu vou ler essa ideia aqui do Keynes. Nosso conhecimento dos fatores que governarão o rendimento de um investimento alguns anos à frente é usualmente muito fraco e frequentemente desprezível. Se falarmos francamente, temos de admitir que nossas bases de conhecimento para estimar o rendimento provável 10 anos à frente de uma estrada de ferro, de uma mina de cobre, de uma fábrica têxtil, quantificam pouco, algumas vezes nada, ou mesmo 5 anos à frente. Então, essa aqui é uma questão chave da conexão, inclusive, de Keynes macroeconomista com Keynes investidor. É uma questão chave, é a questão de que nós estamos falando de margem de segurança, mas nós temos que saber o seguinte, que essa margem é feita com base em expectativas, diante de um mundo incerto, com toda essa incerteza que o Keynes está falando aqui, que é muito difícil fazer essas previsões de rendimento para 5 anos, para 10 anos. Tá?
Então, deve-se buscar uma boa margem de segurança relativamente a outros ativos. Se o outro ativo, taxa de juros, vou tentar dar um exemplo prático aqui. Se a taxa de juros está ali em 5%, 6% ao ano, aí você olha para uma empresa e diz, olha, essa empresa aqui ela vai render 5%, 6% nos próximos anos, talvez 8%, é até um pouco melhor. Não. Se você não aplicar o conceito de margem, você vai na empresa. Se você aplicar o conceito de margem, está muito pouco a distância entre 8% numa empresa e 6% no título público. Você tem que esticar mais essa distância. Ou seja, ver aquela distância tal como indicou ali o Graham, uma distância de 4 no título público contra 9 de uma empresa. Aí sim é uma boa margem de rendimento que você pode se apoiar para fazer uma aquisição de uma empresa. Você pode ganhar ou perder. Não estou dizendo só porque a margem é grande que você vai ganhar. Só estou dizendo que você se sente mais seguro. Tá? Você se sente mais seguro. Então, essa margem ela é muito importante. Margem de rendimento é quanto você espera que renda uma empresa vis-à-vis, comparativamente a outros ativos, tá? Particularmente títulos públicos. Quanto maior essa distância, maior o estímulo para você comprar ações ou comprar uma empresa do ponto de vista físico, comprar uma empresa diretamente e não via mercado de ações. Vamos para o próximo slide. Então, olha só, o que eu acabei de falar. Quanto maior a eficiência marginal do capital e o valor do investimento inicial, é lógico, porque uma empresa vale mais, quanto mais é o seu valor inicial. Né? Isso é meio óbvio. Então, vamos reler. Quanto maior a eficiência marginal do capital e o valor do investimento inicial, mais deveria valer uma empresa. Ou seja, entre parênteses, o seu valor intrínseco. Ou seja, quanto maior a margem de rendimentos, maior poderia ser a margem de capital. Tá? Então, quanto maior aquela distância que você estava vendo lá, que uma empresa pode render relativamente a títulos públicos, na verdade, maior será o seu valor. Por que o Keynes diz que a gente pode garimpar e achar, então, essas empresas no mercado de ações com um valor muito abaixo do seu valor intrínseco, ou muito acima? O que ele está querendo dizer, na verdade, é o seguinte: por que ações têm preços que não correspondem ao seu valor intrínseco? E aí ele vai se listar aqui 4 fatores. Esses 4 fatores estão lá no capítulo 12 da teoria geral. Tá? Os 4 fatores estão lá. Então ele diz primeiro, a ignorância dos investidores em bolsa de valores. Então eu vou explicar o que é essa ignorância, esse desconhecimento. O que ele fala é o seguinte: uma coisa é quando você é o dono da padaria. Você está lá dentro da padaria, você conhece a padaria, você sabe quanto vale a padaria. Tá? Você é dono do restaurante, você está lá dentro, você sabe quanto vale, você sabe qual é o ganho, você sabe quais são os meses de maior dificuldade, você tem conhecimento do negócio. Então, você adquire o restaurante, você tem conhecimento do negócio. O que ele diz é o seguinte: que grande parte dos investidores não tem conhecimento do negócio que adquire, porque adquire no mercado líquido. Vai lá e compra ações aqui da empresa de energia elétrica. Compra, mas não tem ideia sobre aquilo, tá? Sobre o seu valor. Então, o que acontece é o seguinte: o que o Keynes diz? Que o mercado de ações é um mercado que propicia, então, que a gente faça investimento num banco, se torne um banqueiro, numa empresa de energia elétrica, se torne um proprietário de uma grande empresa de energia elétrica, embora tenha só um pedacinho. Trouxe para dentro do mercado também essa possibilidade de pessoas que são donas dos negócios são ignorantes em relação aos negócios. Então, elas não sabem exatamente na hora de comprar se estão comprando algo que vale mais do que vale ou que vale menos do que vale. Tá? Então, esse é um grande problema, é o desconhecimento do investidor em ativo líquido,
que são ações, relativamente ao investidor que, em geral, investe em ativos reais, investe num restaurante, investe numa padaria, ou investe mesmo numa empresa qualquer, até que seja de grande porte, capital fechado. Então tem essa diferença. Ele diz que existe essa ignorância, tá? Ignorância. Tem gente que tem ações do Bradesco e não tem a menor ideia de como funciona um banco. Bom, o segundo ponto que ele diz é o seguinte: por que existe esta ignorância? Investidores compram e vendem ações através de impulsos não fundamentados, é a letra B. Então, eles veem uma ação caindo, está na hora de vender, vendem. Vem uma ação subindo, vende. Está na hora de... Desculpa, compra, está na hora de comprar. Bom, o Keynes diz o seguinte, o Keynes dá até um exemplo bastante curioso. Ele fala, a ignorância é tão grande que as pessoas compram mais ações das empresas que produzem gelo no verão, porque vem seu preço subindo, então compram, porque pensam que vai continuar subindo. Não, mas é apenas uma variação sazonal. O lucro das empresas sobe e, portanto, naquele momento ali, mas depois vai cair. O que você tem que ver é o lucro médio. Mas as pessoas compram no verão, quando o preço das ações sobe, porque elas compram, né? Elas veem uma empresa tendo seu valor subindo um pouco, então elas sobem, elas compram. Mas logo depois vai cair, porque vem o inverno. Então, é isso que ele está falando. Existe ignorância e decisões não fundamentadas. Por exemplo, nesse caso que nós estamos falando agora, variações sazonais para cima ou para baixo impulsionam decisões de compra e venda, quando não deveriam ter menor influência. Bom, e como isso acontece de forma contagiosa, um investidor faz, os outros fazem também, existem grandes movimentos nas bolsas de valores, que são ondas, né? Ondas de pessimismo ou otimismo. Né? Quando a bolsa começa a cair, ela vai despencando. Quando ela começa a subir, ela até vai subindo devagarinho, mas é curioso também, você vê o movimento de manadas. A bolsa, aliás, tem esse movimento que eu vou mencionar aqui para vocês. Na hora de subir, ela vai subindo devagarinho, mas vai subindo consistentemente, sem parar de subir. Às vezes não tem nenhum fundamento na economia para isso, né? Mas as ações vão subindo de valor, subindo de valor, subindo de valor. Por quê? As pessoas vão vendo que, se as outras estão comprando, é porque está valendo a pena comprar. Então eu compro também, e o preço sobe. E isso reforça esse movimento e vai indo. Então elas vão subindo assim devagarinho. Mas ela tem uma característica, as bolsas de valores, na hora que elas caem de uma vez só. Mas ambos são movimentos de manada, só que é um movimento uma vez mais lento e outra vez mais... de uma forma mais rápida, outra forma mais lenta, mas ambas são movimentos de manada. E esses movimentos de manada deslocam os preços das ações dos seus valores intrínsecos. E, para piorar isso tudo aí, meus caros, sabe o que acontece? Tem grandes especuladores atuando dentro desses mercados. Então, eles tentam adivinhar o que essa massa de ignorantes e essa massa de outros especuladores vão fazer. Então, eles tentam especular preço. Então, quanto mais volatilidade, quanto mais subir, quanto mais cair, para eles é melhor. Essa volatilidade ajuda especuladores. E especuladores movimentam uma escala assim, elevada de recursos. Então, isso desloca realmente preços dos seus preços intrínsecos, preços das ações, dos seus valores intrínsecos, tá? E, portanto, não se conforma aquilo que é talvez conhecido de vocês, uma hipótese que é muito falada dentro da universidade, que é a hipótese dos mercados eficientes. O que é a hipótese do mercado eficiente? A hipótese do mercado eficiente diz que o preço revela o valor. Tá?
Aqui, os movimentos dentro de bolsa de valores, os movimentos de oferta e demanda, são comandados por outros fatores que não os fundamentos das empresas. Então, você pode encontrar, sim, empresas, e vai encontrar, muitas vezes, empresas que estão com preços diferentes dos seus valores intrínsecos. É por isso que é possível ter e erguer margens de capital de segurança. Tá? É possível encontrar, porque existe ignorância, ou seja, desconhecimento, existem decisões que são tomadas sem fundamentos, tá? Por grande parte de investidores, existem ondas de pessimismo e de otimismo, que são ondas que são movimentos na forma de manadas, e existe atividade de mega especuladores comprando e vendendo ações. Então, isso desloca preço corrente de valor intrínseco e, portanto, abre margem de se encontrar aí dentro do mercado bons ativos com boas margens de capital. Ok? Agora vamos para o próximo slide, que é muito curioso. O que o Keynes... Vamos para o próximo slide, Wesley, por favor. Depois desse slide aqui, eu vou ter que pegar um copo de água, realmente minha garganta está seca. Vou comentar esse slide, que é um comentário do Jason Zweig também, dentro do Investidor Inteligente. Então, ele está descrevendo lá uma figura que o Graham descreve, que é o senhor mercado. Ele está chamando de senhor mercado, ele não está chamando de um mercado. O senhor mercado está falando dos movimentos que o mercado realiza, que eu vou ler aqui, que a leitura ilustra muito melhor. O que o Jason Zweig fala sobre esse personagem que o Graham criou, que chama Senhor Mercado. O senhor mercado, maníaco depressivo, nem sempre cota ações da forma que um avaliador ou comprador privado avaliaria um negócio. Né? Um negócio é avaliado como? Avaliando-se os seus fundamentos, pegando análise fundamentalista para avaliar uma empresa. Ele está dizendo que o senhor mercado não avalia com análise fundamentalista. Em vez disso, quando as ações estão subindo, ele pega acima do valor objetivo sem pestanejar. Ele paga, né? Ele paga acima do valor objetivo sem pestanejar. E quando elas estão caindo, ele fica desesperado para se livrar delas por menos que seu valor verdadeiro. Aí ele pergunta: o senhor mercado está por aí? Ele ainda é bipolar? Ele responde: pode apostar que sim. Então, aquelas 4 características descritas por Keynes são exatamente equivalentes a esse movimento de mercado chamado o senhor mercado, que o Graham descreve. Mas é muito curioso, eu gosto muito dessa figura de que o mercado é bipolar, é maníaco depressivo, que não analisa ações como analisa outro negócio. Né? É bem curioso, outro dia eu vi um exemplo que é muito curioso. Agora as ações caíram, né? As pessoas veem a cotação das ações com desesperadas, querem vender, querem se livrar daquilo. Bom, aí alguém disse o seguinte: imagina se nós tivéssemos dentro das nossas casas, quem tem apartamento próprio, tivessem dentro dos nossos apartamentos um placar dizendo quanto vale o nosso apartamento. Porque os apartamentos variam também. Imagina se quando você visse seu imóvel caindo de valor, você diz, vou vender. Não, as pessoas dizem quanto vale o seu imóvel. Elas dizem quanto vale o seu imóvel. Elas não ficam olhando para o placar de variação diária e tomando decisões. Ações, as pessoas fazem isso. Na verdade, o senhor mercado faz isso, ou aquele investidor desinformado que o Keynes descreve também faz isso. Tá? Então, as pessoas se movimentam de acordo com números que elas estão vendo, e não com análises que elas estão fazendo.
e isso configura o tal do senhor mercado maníaco, depressivo e bipolar descrito pelo Graham. Vamos para o próximo, por favor. Bom, vamos entrar aqui no nosso quarto item, que é a diversificação da carteira de ações. Então, vamos lá. Próximo slide, Wesley. Bom, vamos ver o que o Graham falava disso. Eu não vou ler nenhum dos dois aqui, vocês depois podem ler com calma. Vou explicar só. Bom, o Graham está falando o seguinte, que diversificação de uma ação é você ampliar o seu conceito de margem de segurança. Curioso isso e bastante inteligente essa ideia, né? Que ele está falando assim, você aplica o seu conceito de margem de segurança num ativo, mas você pode perder, conforme a gente viu, existe incerteza, tal como descrito pelo Keynes. Ele diz o seguinte, se você aplica num número maior de ações, menor é a sua possibilidade de errar. Você vai tender a errar, sim, vai acontecer erros, mas vão acontecer acertos. Então, a ideia de que você aumenta a sua margem de segurança quando você aumenta a quantidade de ativos que você aplicou uma margem de segurança para adquirir cada um. Então, você aplica em um. Aí você tem uma margem de segurança já sobre aquele ativo. Ok, ele diz o seguinte, mas você pode perder. Sim, é verdade, você pode perder. Ele diz, aplica em 2, aplica em 3, aplica em 4, aplica em 5, que a sua chance de perder diminui, porque a diversificação passa a ser uma margem de segurança do portfólio todo, né? Então, é isso que ele está dizendo aqui na primeira citação. A ideia de que margem pode ser ampliada para a ideia de diversificação. Diversificação também é uma forma de fazer segurança. Aí a segunda dele é muito curiosa, porque revela algo quantitativo. Ele diz o seguinte, olha, que ele sempre teve uma carteira bem diversificada, com mais de 100 de ações diferentes. Ou seja, lembre-se lá do primeiro tópico, que era fazendo investimento como sendo um empreendedor, o segundo tópico, fazendo análise fundamentalista, que é o caso do Graham, para cada empresa. Então vejam que só uma corretora com vários analistas trabalhando pode fazer uma análise para mais de 100 empresas, né, e acompanhar mais de 100 empresas como um empreendedor. Mas o Graham era dono de uma corretora. Então, por isso ele tinha no seu portfólio mais de 100 ações. E ele fazia análise fundamentalista de muito mais do que 100 empresas para poder ter escolhido 100 empresas. Depois acompanhar 100 empresas, porque a diversificação para ele era nessa magnitude. 100 empresas no Brasil é demais, porque se a gente tem 500 ações, ter 100 você tem 20% da Bolsa de Valores. Nos Estados Unidos, na época deles, aí, na década de 30, tinha em torno de 4 mil papéis listados na Bolsa de Valores. Em relação ao total da Bolsa, não é tanto, mas para um indivíduo administrar, para uma corretora mais fácil, administrar 100 papéis é algo bastante considerável. Mas ele avaliava que essa extensão do seu portfólio representava segurança do portfólio. Tá? Um próximo slide. Aqui é o Keynes. São cartas do Keynes, não está na teoria geral. Eu vou ler agora porque o Keynes tem uma visão oposta, diferente da do Graham. À medida que o tempo passa, fico cada vez mais convencido de que o método correto de investimento é colocar somas bastante elevadas em empreendimentos em que se avalia que se sabe alguma coisa e na qual se acredita completamente. Então, ele está propondo aqui, primeiro, concentrar um grande volume de recursos em empresas que você conhece. Aí, olha o segundo, o que ele vai dizer.
É um erro pensar que se limita o risco espalhando-se demais entre empresas sobre as quais se sabe pouco ou não há razão para uma confiança especial. Raramente há mais de 2 ou 3 empresas em um determinado momento em que eu pessoalmente me sinto no direito de depositar minha plena confiança. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte, é algo diferente lá do Graham, que ele está falando o seguinte, muitos recursos em poucos ativos. Tá? Muitos recursos em poucos ativos. E ele está falando mais aqui. Ele está falando o seguinte, que tem que conhecer profundamente essas empresas. O Graham também está dizendo que tem que conhecer profundamente. Só que o Keynes parece que está depositando uma confiança maior na sua capacidade de conhecer, mas está depositando também uma confiança na sua desconfiança, na sua capacidade de desconhecer. Tá? Então, sobre o que o Keynes sabe, ele acha que não sabe o suficiente, ele não coloca recursos. E ele é muito rigoroso ao colocar seus recursos em algumas poucas empresas. Então, o que diferencia, eu acho, aí, o Keynes do Graham, é que o Keynes desconfia muito da capacidade dele de desconhecer, tá? Que é o que está lá na ideia de incerteza do Keynes. Né? Então, ele prefere investir em poucas empresas e conhecê-las muito bem, a investir em empresas que ele avalia e desconfia muito e profundamente da sua capacidade de conhecer. Então, ele concentra o seu portfólio. Vamos para o próximo, por favor. Olha, aqui é o Lawrence Cunningham, que é um professor americano muito reconhecido com trabalhos acadêmicos na área financeira. Ele escreveu uma apresentação do livro do Warren Buffett, que se chama The Essays of Warren Buffett, Lessons for Corporate America. Ele que é conhecido aí no mercado como Essays do Warren Buffett, Essays of Warren Buffett. Esses ensaios do Warren Buffett, então ele fez essa descrição, ele fez essa apresentação e fez essa descrição aqui que eu vou mencionar. Olha, quanto à concentração da carteira, Buffett nos lembra que Keynes, que não era apenas um economista brilhante, mas também um investidor brilhante, acreditava que o investidor deveria colocar somas bastante grandes em 2 ou 3 empresas sobre as quais ele sabe alguma coisa e cuja administração é confiável. Então, aqui é bastante interessante que esse tripé, que o Lawrence Cunningham, o Cunningham é um cara assim, super reconhecido nessa área, né? Na área de finanças. Ele é um especialista, um conhecedor do Warren Buffett e da sua empresa, um especialista nessa área, publica artigos sobre isso, artigos acadêmicos bastante interessantes e robustos, e ele vai lá e mostra essa relação que existe, né, do Buffett com o Keynes. Vamos mais à frente. Mais um slide, por favor. Bom, nesse slide, diversificação da carteira de ações, a gente tem que conhecer as ideias do Harry Markowitz. Harry Markowitz, na verdade, é o pai da ideia da diversificação. Dessa ideia que a gente conhece, porque ela é bastante intuitiva, que é a ideia de que quando você aumenta a diversificação, você reduz o risco. Então, aqui está associado também a essa visão do Markowitz, a ideia de que se você quer ter mais rendimento, você precisa ter mais risco. Isso significaria, então, também ter um portfólio mais concentrado.
Então, Harry Markowitz, que tem seus trabalhos na década de 50, ele não é que ele tenha influenciado o Graham. Na verdade, ele é alguém que teorizou a visão do Graham, porque, na verdade, a prática de diversificação, a propaganda da diversificação, a ideia de reduzir risco do portfólio através da diversificação, tem origem 10, 15 anos antes, com a prática do Benjamin Graham. Então, o Benjamin Graham está de um lado, Keynes estará do outro. Na verdade, eu posso dizer que Harry Markowitz e Benjamin Graham estão do mesmo lado e Keynes está do outro. O Keynes propunha concentração em ativos. Mas que ativos são esses que o Keynes propunha? Concentração. Era no que o Keynes eram ativos bem conhecidos, que a gente pode chamar de ativos familiares, no sentido de conhecidos. Então, é concentração em ativos familiares, ativos bem conhecidos, versus a ideia de que concentração equivaleria a mais risco do Markowitz. Então, o Keynes tem um caminho diferente e Keynes está de um lado e Markowitz e Graham estão do outro. Tá? Keynes e Warren Buffett, Harry Markowitz e Benjamin Graham do outro. Tá? Então, o Keynes buscava uma coisa que é o seguinte: alta rentabilidade e elevada segurança, o que contraria esse jargão de mercado. O jargão de mercado é o seguinte: se aumentar a sua rentabilidade, você tem que diminuir a sua segurança porque você está aumentando o seu risco. Não, o Keynes diz: eu quero o seguinte, eu quero mais segurança com mais rendimento. Portanto, eu tenho que conhecer profundamente as empresas. Se eu colocar empresas que eu não conheço profundamente, ou pelo menos que eu desconfio que possa não conhecer o suficiente, eu estou, na verdade, trazendo risco para dentro do meu portfólio. Então, eu tenho que concentrar em algumas empresas. E essa que é a ideia do Keynes, empresas bem conhecidas, profundamente conhecidas pelo investidor. Vamos para o próximo slide. Próximo slide, por favor. Wesley. Olha só o que o Keynes diz aqui nesse slide. Aqui é uma questão que é isso aqui que agora que nós temos que é a diferenciação da diferenciação de Keynes. É uma sofisticação bastante interessante. Tá? Isso aqui é menos conhecido do que a ideia de que Keynes concentrava portfólio, concentrando em ativos muito conhecidos por ele. Tá? Keynes concentrava basicamente, eu vou dizer para vocês, nos Estados Unidos, ele concentrava basicamente em empresas de serviços públicos e ele aplicava em fundos de investimento que tinham basicamente ações de empresas de investimento público. Tá? Então, ele concentrava nessa área. Na Inglaterra, ele concentrava basicamente no setor industrial e em empresas automobilísticas. Ele era um concentrador. Mas aqui tem uma coisa nesse slide que é algo que é muito pouco conhecido. Assim. Muita gente conhece que Keynes não era um diversificador, Keynes era um concentrador. Mas esse aspecto que nós vamos mencionar agora é importante conhecer. Porque o Keynes propunha uma diversificação de riscos dentro de um portfólio concentrado. Em poucas empresas, Keynes, na verdade, não tinha 2 ou 3 empresas, não. Isso aí é um exagero do Cunningham. Ele comprava 2 ou 3 empresas de uma vez. Tá? Ele não comprava 20 de uma vez, que ele dizia, não posso conhecer hoje, amanhã, nesse último mês, 20 empresas, eu posso conhecer 2, 3. Ele comprava 2 ou 3, mas ele carregava na carteira. Nos Estados Unidos, ele carregava em torno de 25 empresas, mais ou menos. 25 a 30 empresas. Tá? Enquanto, só para vocês terem uma ideia, ele concentrava em torno de 20, 25, 30 no máximo, e o Graham, como a gente viu ali, tinha mais de 100 empresas na carteira. Tá? Ele dizia isso aqui, ó, uma posição de investimento equilibrada, isto é,
com uma variedade de riscos, apesar de as participações individuais serem grandes. Agora, olha aqui a sofisticação. E, se possível, de riscos opostos. Eu vou explicar melhor, mas vou ler. Por exemplo, manutenção de participações acionárias em mineração de ouro, entre outras ações, uma vez que podem mover-se em direções opostas quando houver flutuações gerais. Bom, isso aqui é a sofisticação do pensamento do Keynes, é o nosso, basicamente, o nosso penúltimo slide, nós só temos mais um. Mas o Keynes está dizendo o quê? Nós temos que ter poucas empresas, mas temos que ter dentro delas empresas que tenham riscos de sinais contrários. O que é isso? Por exemplo, Brasil. Você pode ter lá poucas empresas, aí você tem Petrobras. Por que você tem Petrobras? Você fala, mas por que você tem Petrobras? Eu tenho Petrobras que é o seguinte, eu tenho que pensar na rentabilidade do meu portfólio. Se a economia vai mal, desanda, e o preço do dólar dispara para cima, eu estou defendido com Petrobras. Não é o caso agora, porque o preço do petróleo também caiu e a demanda internacional de petróleo também caiu. Eu estou falando em outras condições, essas condições que nós já vivemos nos últimos anos, que são recessões dentro da normalidade. Essa é uma recessão dentro da anormalidade. Mas dentro de recessões de normalidade, as pessoas têm muito Petrobras. Por que elas têm Petrobras? Elas dizem, olha, se acontecer uma recessão, o que acontece? A economia aqui começa a desandar e eu tenho ações da Petrobras. Ações da Petrobras, as ações se valorizam quando o câmbio desvaloriza, porque ela exporta e o ganho dela aumenta. Tá? Mas estou falando isso em recessões, dentro de normalidade, ter Petrobras é se defender contra uma recessão e uma desvalorização cambial. Então, o que o Keynes está propondo é isso. São poucas ações com sinais contrários. Tá certo? Então, essa é uma sofisticação bacana do Keynes, né? Muito bacana mesmo e muito pouco conhecida. Essa ideia de, concentrou. Então não está se defendendo. Não, ele propõe o seguinte, eu concentro e ainda troco de sinais para poder, se a economia vai para um lado, eu estou defendido com algumas ações desse portfólio concentrado. Se a economia vai para o outro, eu estou defendido com outras ações que são a defesa nesse outro sentido. Tá certo? É isso. Então vamos para o último slide para encerrar o nosso curso e eu vou responder as perguntas. Então eu diria que os princípios de investimento estabelecidos por Keynes, eu diria que investimento como empreendimento, ok, Keynes e Graham. Análise minuciosa e busca de conhecimento, ok, Graham e Keynes. Compra baseada em margens de segurança, margem de capital e margem de rendimento, Keynes e Graham. Aqui, somente Keynes. Concentração de portfólio com diversificação de riscos. Isso é só Keynes. Então, a orientação de Keynes é concentrar portfólio, embora naquelas poucas ações tentar ter ações assim com sinais contrários. Tá? Então, por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui para nós encerrarmos o nosso curso. Quem tem ações de bancos. Então, tem banco pequeno, digital, tem banco grande, tradicional, banco que tem história na Bolsa de Valores, ter banco estatal, ter banco privado. Então, você está ali no teu, mas você está se diversificando dentro dessa concentração, tentando colocar sinais diferentes para as tuas posições. Né? Para a tua posição, desculpa. Para a tua posição, você está botando sinais diferentes dentro dela para se defender de variações dentro deste setor. Se esse setor começa a ficar dominado por bancos digitais, você tem digital. Né? Se os bancos públicos vão ser privatizados e vão se valorizar por conta disso, você tem bancos públicos. Se você precisa de manter o teu capital, não ter grandes variações, você tem bancos grandes, consolidados, com história na Bolsa de Valores. Então é isso que eu estou dizendo. Essa coisa do Keynes de concentração dele tem esse adicional que é concentração com ativos que têm sinais diferenciados perante as diversas diferentes possibilidades de conjunturas. Muito obrigado a todos. Um abraço.
Mantenham-se em casa, mantenham-se seguros. Abraço.